E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o Botafogo, tá? O Glorioso, cara, enviou um ofício à CBF reclamando da arbitragem. A gente vai conversar sobre isso. Segovinha, será que vai sair do Botafogo? Tem uma proposta na mesa do Botafogo, em definitivo, e o Botafogo tá avaliando. Negocia o Segovinha, permanece no elenco. A gente vai conversar sobre isso também. Almada chegou no Brasil, foi recebido pelos torcedores no aeroporto, e o John Textor, o Botafogo, segue no mercado buscando reforços. O Botafogo está negociando com lateral, o Botafogo também quer zagueiro. E para fechar, eu quero conversar com vocês sobre os nossos atacantes, né? Tá uma vergonha, cara. Os nossos atacantes todos estão jogando mal, não estão fazendo gols. A gente vai trazer números aqui, porque realmente os nossos atacantes estão ali todos em uma má fase, estão deixando a desejar, e a gente vai trocar essa ideia. Mas antes, peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, aí você pode se tornar membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre um ofício que o Botafogo mandou para a CBF reclamando da arbitragem. Aquela falta no Gregory, né? O jogador do Cuiabá, cara, deu um pisão ali no Gregory. Era para ter sido expulso o jogador do Cuiabá, né? Mas tomou um cartão amarelo e o Botafogo não gostou. O Botafogo enviou um ofício à CBF. Nesse documento, o Botafogo está reclamando também do pênalti marcado em cima do Pita. Não pela marcação do pênalti, porque foi pênalti, né? O Lucas Halter comete o pênalti, mas por conta da falta de critério. Porque se a gente pegar Botafogo e Atlético Paranaense no estádio Newton Santos, algumas rodadas atrás, o Júnior Santos, cara, ele foi empurrado dentro da área, assim como o Pita foi empurrado pelo Halter, e o VAR não chamou. Então falta critério, né? Contra o Botafogo, o VAR chama. E quando é para ser a favor do Botafogo, o VAR não chama. Então, tá faltando critério. Olha, e é bizarro. O áudio foi divulgado, né, do VAR. A VAR do jogo Botafogo e Cuiabá foi a Charlie Wendy Straburderhetz. Ela que foi o VAR desse jogo do Botafogo aí na última rodada. Como vocês podem ver, cara, olha esse pisão aí do jogador do Cuiabá no Gregory. É bizarro, ele tomou cartão amarelo, mas isso aqui era pro VAR ter chamado e ter sido expulso. E o áudio do VAR foi divulgado. Sabe o que a VAR falou? Ela falou o seguinte, ó: não foi com as travas, a intensidade foi média. Então, assim, é bizarro, né? É bizarro essa situação. Cara, assim, a gente tem que prestar muito atenção na arbitragem, por isso que eu tô falando aqui nas lives no canal. Vamos focar na Libertadores? A gente tem que dar uma focada na Copa do Brasil também. Claro, eu tenho muita vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas é difícil. A arbitragem não vai deixar o Botafogo ganhar Campeonato Brasileiro, cara. A gente tá vendo tudo que acontece. Então, na moral mesmo, vamos focar na Libertadores. Vamos tentar ganhar a Libertadores, porque é complicado. A gente tem que estar na parte de cima da tabela sempre no Brasileiro. Mas a arbitragem realmente não vai deixar o Botafogo ganhar esse campeonato, porque tudo que tá acontecendo a gente tá vendo, cara. Ela falou que não teve intensidade, a intensidade foi média, que não foi para as travas. Então, assim, é bizarro o que a arbitragem vem fazendo com o Botafogo, fora o árbitro do jogo aí de Botafogo e Cuiabá. Ele deu 7 minutos de acréscimos, não tinha necessidade. Depois ele deu mais um, depois ele deu mais um. Ele tava doido para o Cuiabá empatar a partida. É bizarro. Olha, o Segovinha, vamos falar sobre o Segovinha. O empresário dele, o Diego Serratti,
deu uma entrevista para a Rádio Cardinal do Paraguai, dizendo que o Botafogo tem uma proposta na mesa, em definitivo, para a saída do Segovinha, e o Botafogo estaria avaliando, né? Negocia o Segovinha ou mantém ele no elenco do Botafogo. Abre aspas aí para o empresário do Segovinha, que ele disse o seguinte, ó. Ele teve um grande semestre na Bélgica, terminou jogando todas as partidas e voltou ao Botafogo. Apresentamos uma proposta e estamos negociando com outro clube, mas dependemos do Botafogo para ver se vão utilizá-lo ou não. Disse aí o empresário, né? Deixa eu pegar só o nome dele aqui novamente. O empresário de Segovinha, o Diego Serrati, tá bom? O Segovinha está com 23 anos de idade, fez apenas 7 jogos e deu uma assistência pelo RWD Molenbeek, clube bélgica do John Textor, que acabou sendo rebaixado na Bélgica. Cara, vou dar minha opinião. Já vou falar o que eu venho falando aqui no canal sobre Segovinha, sobre Carlos Alberto. Eu acho que se eles ficarem no Botafogo, cara, eles não serão aproveitados. Vão ter pouco espaço. Por quê? Cara, o banco de reservas do Botafogo daqui a pouco a gente talvez tenha Tiquinho Soares, Eduardo, Jefinho, Romero, Gregory, Danilo Barbosa, tem mais aí, meio campo, Tietê. Então tem várias opções no banco de reservas, cara. Até o Savarino. Se a gente parar para analisar, nem o Savarino é titular absoluto do Botafogo. Porque com a chegada do Almada, a gente tem Almada, a gente tem Júnior Santos, a gente tem Igor Jesus, a gente tem Luiz Henrique. Como é que monta esse ataque? Será que o Savarino é titular absoluto? Porque talvez se o Savarino jogar, o Luiz Henrique tem que ser banco, ou o Júnior Santos. Será que o Luiz Henrique e o Júnior Santos vão ser banco? Porque não dá todo mundo. Então talvez até o Savarino possa ser banco do Botafogo. Então, cara, o Segovinha, o Carlos Alberto terão pouco espaço no Botafogo. Tem o Igor Jesus, talvez até o Tiquinho Soares fique no banco. Então, assim, eu acho que se a proposta for boa pro Botafogo, boa pro jogador, acho que tem que liberar. Porque se a proposta for boa, tá? Se for boa, libera. Porque eu acho que vão ter pouco espaço e serão pouco aproveitados. E o Almada chegou ao Brasil ontem, né? Desembarcou no aeroporto, foi recebido pela torcida do Botafogo, como vocês podem ver aí na imagem. Uma festa bacana no aeroporto para receber o Almada. Ele agradeceu aí ao carinho dos torcedores botafoguenses, lembrando que o Almada é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, a contratação mais cara da história do Botafogo, 140 milhões de reais. O Almada falou o seguinte, ó, tô muito feliz por chegar e agradeço a torcida por vir me receber. Quero agradecer por isso e espero devolver o carinho dentro de campo. O Almada disse também que ele vai querer jogar com a camisa número 23. Adivinha com quem tá? Tá com o Pablo, zagueiro. Deve estar cheio de teia de aranha, né? Deve estar cheio de teia de aranha, porque o Pablo, desde quando chegou no Botafogo, só vive no DM. O Pablo tinha a camisa número 23, ele vai ceder ao Almada, a camisa número 23 vai pro Almada, e boa sorte aí pro Almada. Falando em reforços, informação do TF, o Botafogo tá negociando com lateral. A gente tem que ver se o Botafogo vai trazer lateral direito, vai trazer lateral esquerdo, vai trazer os dois. Será que o Botafogo vai trazer um lateral direito, um lateral esquerdo, ou só vai trazer um? Qual lado? Direito ou esquerdo? Então, informação do TF, o Botafogo está negociando com lateral. E o John Textor, o Botafogo também quer zagueiro. O Botafogo está no mercado atrás de zagueiro. Lembrando que o Botafogo chegou a negociar com o Lianco, que preferiu ir para a equipe do Atlético Mineiro, porque já tinha dado a palavra ao Galo. E segundo aqui informações também do TF, né? Informações do TF, o Mina, o Botafogo não tem interesse no Mina. Que bom, porque o Mina só vive no DM. Quem acompanha aqui o trabalho sabe a minha opinião sobre o Mina. Acho que dá para o Botafogo achar zagueiros ali mais interessantes. O Mina é bom zagueiro, mas ele só vive no DM, então o Botafogo não tem interesse no Mina. Fica aí que eu já volto, aí a gente vai finalizar conversando o seguinte, nos nossos atacantes, né? Tiquinho Soares, Júnior Santos, Luiz Henrique. Cara, os nossos atacantes não estão bem, não estão fazendo gols, estão na má fase.
É uma vergonha os números, a gente vai conversar sobre isso. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu quero conversar com vocês sobre os atacantes do Botafogo, né? Estão ali na fase ruim. Eu peguei aqui, cara, 10 jogos, os últimos 10 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, tá? Os últimos 10 jogos, os nossos atacantes fizeram gols em 3. Cara, assim, deixa eu pegar aqui o Jefinho, né? O Jefinho, que tá machucado, fez o gol contra o Bahia, naquela derrota no estádio Newton Santos. O Jefinho fez o gol ali, acabou 2-1 pro Bahia. O Jefinho que marcou o gol. O Júnior Santos fez contra o Corinthians, lá em Itaquera. E o Júnior Santos também fez contra a equipe do Grêmio. Então, cara, desses 10 jogos, os últimos 10 jogos do Botafogo, os nossos atacantes marcaram gols em 3. Jefinho contra o Bahia e Júnior Santos contra o Corinthians e contra a equipe do Grêmio. Nos outros jogos, nesses 10 aí, contra o Fortaleza, quem fez o gol foi o Danilo Barbosa. Contra o Fluminense, quem fez o gol foi o Bastos. Contra o Atlético Paranaense, quem fez o gol foi o Bastos. Contra o Criciúma, quem fez o gol foi o Rauter. Contra o Bragantino, o Eduardo marcou 2 vezes. Contra o Vasco, o Bastos marcou. Contra o Cuiabá, o Cauê e o Ponte fizeram os gols do Botafogo. Os artilheiros do Botafogo no Campeonato Brasileiro, só para vocês terem uma ideia. Olha os artilheiros do Botafogo no Brasileiro. O artilheiro é o Bastos com 3 gols e o Danilo Barbosa também com 3 gols. Júnior Santos com 3 gols. Matheus Ponte com 2 gols. Eduardo 2 gols. Savarino 2 gols. E Tiquinho Soares 2 gols. Então, se a gente pegar os artilheiros do Botafogo no Brasileiro, a gente tem o zagueiro Bastos e a gente tem o Danilo Barbosa junto ali com o Júnior Santos com 3 gols. São os artilheiros do Botafogo. Olha, quero dar minha opinião. Por que dessa fase ruim dos nossos atacantes, né? Eu tô falando de todos, tá? Luiz Henrique, todos que jogam. Tiquinho, Júnior Santos, até o Júnior Santos tá mal, cara. Os nossos atacantes, eles estão sem criatividade, eles estão sem tentar algo diferente. Eu sei que muita gente vai comentar aqui. Ah, mas o técnico Arthur Jorge tá colocando 3 volantes. Com 3 volantes é difícil a bola chegar com qualidade para os nossos atacantes. Mas eles também não estão tendo criatividade, eles não estão tentando algo diferente. E é uma má fase, isso acontece também, é uma fase ruim que todos estão juntos nessa má fase. Todos. Até o Júnior Santos tá mal. Eu acredito que com a chegada do Igor Jesus, com a chegada do Almada, o Savarino voltando da Copa América, vai melhorar. E, cara, tem uma situação aqui também que a gente tem que prestar atenção. O Botafogo caiu fisicamente. Fisicamente, eu tô achando que o time do Botafogo caiu e tecnicamente parou de evoluir por conta disso, né? Que uma coisa leva a outra. O time cai fisicamente e para de evoluir tecnicamente. Então, é uma vergonha? Sim, como eu disse, nos últimos 10 jogos no Brasileiro, os nossos atacantes marcaram gols em 3. Quem tá resolvendo pra gente são os zagueiros, volantes, então é complicada. Meio-campistas, é complicada, lateral também tá resolvendo pra gente. Então, assim, é vergonhoso os números, tem que melhorar os nossos atacantes. O Tiquinho Soares está voltando de lesão agora. O Júnior Santos caiu um pouco a qualidade caiu um pouco. O Luiz Henrique também, muito questionado. Mas eu acredito que é uma fase ruim, que daqui a pouco vai estar tudo bem novamente. Com a chegada dos reforços, isso vai melhorar. Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. 5 horas da tarde, hoje, sexta-feira, tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Tudo que for saindo durante o dia, eu volto aí pra gente trocar essa ideia. Se cuidem, fiquem com Deus, boa sexta-feira. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.